Se sua vida está bagunçada, a oração do Espírito Santo vai te conduzir e colocar tudo no lugar. Se sua vida está bagunçada, não é por acaso que você está aqui. Talvez você tenha acordado hoje com o coração apertado, a mente sobrecarregada e a alma cansada de tentar. E no fundo, algo dentro de você está dizendo: eu não aguento mais do jeito que está. Então, preste atenção. O que você vai ouvir agora não é só uma oração, é um chamado. Um reencontro com o Deus que coloca tudo no lugar, não com pressa, mas com propósito. Você já percebeu como às vezes, mesmo cercado de coisas, pessoas, responsabilidades e conquistas, tudo ainda parece fora do eixo? Como se a alma estivesse desarrumada. A verdade é que bagunça não começa fora, começa dentro. Começa quando tentamos controlar o que deveríamos entregar. Quando acumulamos dores, mágoas, frustrações, decisões mal pensadas e esquecemos de fazer o principal, dobrar os joelhos e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, a vida vira um quarto escuro, repleto de caixas abertas, lembranças espalhadas, ruídos do passado ecoando no presente. E quanto mais tentamos arrumar com as nossas mãos, mais cansados ficamos. Porque o que está desalinhado não se resolve com força, se resolve com rendição. E o Espírito Santo não entra apenas para reformar. Ele entra para habitar, para transformar o caos em altar, o desespero em direção, a dor em revelação. Essa oração é o começo. Ela é para quem não sabe mais o que fazer, mas quer voltar a escutar a voz que guia. É para quem se perdeu em tantos caminhos e agora só quer um norte verdadeiro. É para você que pensou em desistir, que está lutando calado, que anda com o coração em guerra, mas ainda acredita que existe um Deus que se importa. E existe. Ele está aqui agora. Você vai perceber enquanto escuta que há um mover acontecendo. Não em volta, mas dentro de você. Porque quando o Espírito Santo entra, ele não organiza apenas o externo. Ele ilumina cantos escuros da alma, desfaz nós antigos, limpa os porões da mente e te faz lembrar quem você é. Ele te reposiciona na vontade de Deus. Ele coloca cada coisa no lugar, começando pelo seu coração. Não desligue, não pule, não distraia-se. O que Deus vai fazer enquanto essa oração for liberada é maior do que você imagina. E tudo começa com uma decisão: parar, ouvir e deixar que o Espírito conduza. Onde tudo começou a se bagunçar. A bagunça não aparece da noite para o dia. Ela começa em silêncio, quando você ignora pequenos sinais da alma, quando aceita a ansiedade como rotina, quando normaliza viver no automático. E aos poucos, tudo começa a sair do eixo. Sua fé esfria, suas emoções oscilam, sua paz desaparece. Até que um dia, você olha em volta e dentro de si e percebe: eu me perdi de mim mesmo, me perdi de Deus. Mas onde foi que tudo começou a se desorganizar? Talvez tenha sido quando você confiou demais em alguém e se decepcionou. Ou quando sofreu uma perda que bagunçou suas emoções. Pode ter sido uma escolha precipitada, uma porta que você forçou a abrir, uma voz que você seguiu e não era de Deus. Às vezes, a bagunça vem da pressa, outras vezes, da espera longa demais. Mas o que todas elas têm em comum é um ponto de origem. Quando a oração parou de ser o centro, quando deixamos de falar com Deus, tudo se desalinha. Perdemos a clareza, tomamos decisões pela dor, pela raiva, pelo medo, e o que era para ser leve vira peso. O que era para ser simples vira confusão. Começamos a acumular dentro da alma aquilo que não fomos feitos para carregar. Mágoas, culpas, arrependimentos, comparações, expectativas frustradas. A alma vira um depósito de lixos emocionais que só o Espírito Santo pode limpar. O inimigo trabalha com essa bagunça.
Ele se alimenta do caos, da desorganização da mente, da confusão de sentimentos. Ele sabe que um coração dividido é um coração vulnerável, que uma mente cheia de vozes é uma mente que não ouve a voz de Deus. Por isso ele tenta tirar você da presença, te enche de distrações, te afasta da oração, te faz questionar se vale a pena continuar. Mas ouça bem, a bagunça não é o fim. Ela é o sinal de que está na hora de recomeçar. Quando Deus criou o mundo, havia caos. A terra era sem forma e vazia. E a primeira coisa que ele fez foi liberar uma palavra. Ele disse, haja luz, e a luz brilhou. É isso que está acontecendo com você agora. A luz está voltando. O Espírito Santo está começando a iluminar lugares que estavam apagados há tempo. Ele não veio te acusar, veio te organizar. Ele não aponta a confusão para te envergonhar. Ele revela para te restaurar. Se hoje você sente que tudo está fora do lugar, fé, emoções, vida espiritual, família, sonhos, respira fundo e entrega. Fala com Deus como quem está falando com o Pai que conhece cada canto da sua alma. Diz a Ele, Senhor, eu reconheço que tentei arrumar sozinho. Eu achei que sabia o caminho, mas hoje eu volto. Eu quero a Tua direção. Vem, Espírito Santo, e coloca tudo no lugar. E não importa o tamanho da bagunça, onde o Espírito entra, tudo se alinha. Às vezes não muda por fora de imediato, mas muda dentro. E quando o interior muda, tudo ao redor começa a ser afetado, porque a verdadeira organização não começa nas mãos, começa no coração. Quando o Espírito entra na bagunça, há lugares dentro de você que você mesmo já deixou de visitar. Portas trancadas por dor, lembranças que você tentou enterrar, sentimentos que você aprendeu a ignorar. Você seguiu, continuou sorrindo por fora, seguiu sua rotina. Mas no íntimo sabia, tem algo fora do lugar, e talvez tenha até tentado esconder isso de Deus. Mas aqui está a verdade que liberta. O Espírito Santo não se assusta com a sua bagunça. Ele entra onde ninguém mais quer entrar. Na criação, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre o abismo. Ele se move exatamente onde tudo parece perdido. Ele não precisa de beleza para agir, ele precisa de sinceridade. O Espírito não trabalha na superfície. Ele vai direto ao centro da sua confusão, atravessa a sua insegurança, passa por cima da sua vergonha e toca exatamente onde o nó começou. Quando o Espírito entra, ele não começa pelo lado de fora. Ele não vem mudar o que você mostra, ele vem transformar o que você esconde. Ele vem te lembrar que você não foi criado para viver em ruínas emocionais, para sobreviver em ambientes tóxicos, para fingir estabilidade espiritual. Ele vem restaurar a sua essência. Ele vem organizar seu coração para que Deus volte a ser o centro de tudo. Há uma diferença entre organizar para impressionar e organizar para habitar. O Espírito Santo não é visita, ele quer casa. Ele não quer um espaço limpo por fora e sujo por dentro. Ele quer habitar em você. E quando ele habita, a bagunça perde espaço. A paz ocupa os lugares vazios. A fé substitui os medos. O discernimento cala as vozes da dúvida. A presença dele muda tudo. Você não precisa entender como ele vai fazer. Só precisa permitir que ele entre. Dizer, Espírito Santo, eu não quero mais arrumar o que não fui chamado a resolver sozinho. Eu abro a porta da minha alma, eu te dou acesso. Entra onde eu não deixei ninguém entrar. Faz o que só o Senhor pode fazer. E sabe o que ele faz? Ele entra com ternura, não grita, não acusa. Ele limpa com amor, restaura com paciência. Ele começa organizando o centro, seu relacionamento com Deus. Depois, ajusta sua identidade. Ele te mostra quem você é, e não quem a bagunça te fez pensar que era. Em seguida, ele começa a colocar luz sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos, sobre suas decisões. Ele alinha suas emoções com a palavra.
Ele te ensina a descansar. Ele te mostra o que vale a pena carregar e o que é peso inútil. Quando o Espírito entra, até a bagunça vira testemunho. Porque o lugar onde você pensou que seria o seu fim se torna o palco onde Deus revela o começo da sua cura. E as pessoas vão olhar e dizer: algo mudou em você. E você vai responder: não foi coisa minha, foi o Espírito Santo que entrou e colocou tudo no lugar. Esse é o momento. Não resista, não adie, não racionalize, permita, dê espaço. Fale com Ele agora mesmo, aí onde você está, porque quando Ele entra, nada permanece fora do lugar. Respire fundo, feche os olhos, deixe tudo de lado agora, tudo, porque este é o momento entre você e Deus. Não há nada mais urgente do que isso. Essa não é apenas uma oração, é uma travessia. E o Espírito Santo vai guiar você do caos à paz, da bagunça à presença, da confusão à clareza. Primeiro momento, entrega total. Pai, eu estou aqui. Talvez como nunca estive antes. Nu diante da tua presença, sem máscaras, sem força, sem argumento, apenas eu e tudo o que carrego. Estou cansado de tentar. Estou esgotado de me esconder atrás de sorrisos, de palavras certas, de respostas automáticas. Eu me rendo. Eu reconheço. Sozinho, não consigo. Então, hoje, eu solto o controle. Espírito Santo, eu coloco diante de ti tudo o que tentei organizar com as minhas próprias mãos. As dores não resolvidas, os relacionamentos quebrados, os sentimentos mal resolvidos, os sonhos adiados. Eu entrego meu tempo, meu passado, meu futuro, entrego a mim mesmo. Toma o que sou e transforma no que te agrada. Meu lugar já não é mais no comando, é no altar. Pausa para respirar fundo. Silêncio. Absorção. Senhor, ensina-me a descansar na tua soberania. Eu não quero mais viver correndo atrás de resultados e validações. Eu quero apenas obedecer. Se for necessário começar de novo, recomeço. Se for preciso abrir mão, abro. Se o Senhor disser espera, eu espero. Mas não me deixe andar um só passo fora da tua vontade. Segundo momento, purificação. Espírito Santo, percorre agora o meu interior. Vai onde eu mesmo já não tenho acesso. Acorda as áreas adormecidas da alma. Expõe com luz suave os cantos escuros que eu acostumei a ignorar. Queima o orgulho, dissolve o ego, derrete as camadas de proteção que me afastam de ser quem o Senhor sonhou. Eu te peço, purifica minha mente, tira o lixo emocional que o mundo tentou jogar em mim, apaga as palavras de maldição que eu ouvi, liberta-me das comparações, das falsas expectativas, do medo de falhar. Lava meu coração das impurezas do ressentimento, do ciúme, da dureza, da amargura. Quebra as correntes da autopunição. Lava, Senhor, com teu sangue, com a tua água viva, com teu fogo purificador. Se for preciso chorar, eu choro. Se for preciso lembrar, eu lembro, mas me cura por inteiro. Eu não quero mais andar com feridas escondidas. Eu quero ser livre, limpo, leve. Pausa prolongada. Silêncio de rendição. Repetição suave. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Terceiro momento. Direção clara. Deus, me dá discernimento. Tira o ruído. Silencia as vozes que me confundem. Quero ouvir a tua. Nítida, clara, simples. Mesmo que seja um sussurro, que seja suficiente para eu saber para onde devo ir. Abre os meus olhos, mostra o que devo abandonar, mostra com quem preciso cortar laços, mostra o que está me desviando. E se for algo bom, mas não é teu, então tira, porque eu não quero viver com atalhos confortáveis que me afastam do propósito. Alinha minhas decisões com o céu. Me ajuda a dizer não com firmeza e sim com sabedoria. Corrige minha rota, retira as distrações. Que a tua vontade se torne mais desejável que qualquer plano pessoal.
Pausa para a escuta. Silêncio reverente. Espírito Santo, guia cada detalhe da minha vida. Que eu acorde e pergunte: o que o Senhor quer hoje? Que eu durma sabendo: hoje eu estive no centro da tua vontade. Conduza-me como um pastor conduz suas ovelhas, com firmeza, com cuidado, com amor. Quarto momento: alinhamento espiritual. Senhor, agora que entreguei, fui limpo e guiado, eu quero mais. Não quero apenas tua ajuda. Quero tua presença. Não quero só um toque. Quero ser casa, morada, templo. Alinha minha alma com o céu. Ajusta meu coração ao teu. Que minha vida seja harmonia com o teu espírito. Que cada pensamento passe pelo filtro da tua palavra. Que cada decisão seja refletida no teu reflexo. Que meu caráter revele o teu. Que minhas palavras carreguem a tua paz. Que eu não me acostume com menos do que estar cheio de ti. Espírito Santo, habita em mim, reina em mim, guia-me, molda-me. Que minha rotina te acolha. Que minha intimidade contigo seja mais real do que qualquer coisa externa. Torna minha casa teu lugar de paz. Torna meu quarto teu altar. Torna minha vida tua voz. Pausa devocional. Inspiração e expiração lenta. Senhor, eu sou teu, não apenas no domingo, não apenas quando estou fraco. Eu sou teu todos os dias. Me visita com teu mover. Me confronta quando preciso. Me consola quando for necessário. Me molda como o oleiro faz com o barro. E se for preciso quebrar, quebre. Mas refaça, me refaça, em ti, por ti e para ti. Quinto momento: cura emocional profunda. Espírito Santo, vai além da superfície agora. Vai nas áreas da minha história onde só o Senhor pode tocar. Vai nas lembranças mal resolvidas, na infância marcada por rejeições, nos traumas que ainda doem, nos silêncios que me feriram mais do que palavras, nas comparações que me fizeram duvidar de quem eu sou. Eu te dou acesso, Espírito de Deus, aos bastidores da minha dor. Não quero mais viver de aparência. Cansei de fingir que está tudo bem quando a alma grita. Cura minha identidade. Cura a criança ferida dentro de mim. Cura o adulto frustrado que carrega pesos que não foram seus. Espírito Santo, restaura a imagem que tenho de mim mesmo. Apaga os rótulos que o mundo colocou. Tira o peso de querer ser forte o tempo todo. Me ensina a depender. Me ensina a chorar na tua presença sem vergonha. Me ensina a viver leve. Pausa. Respiração profunda. Frase meditativa. Eu me abro para ser curado. Senhor, sara as emoções descontroladas. Tira a oscilação entre medo e fé. Cura a minha instabilidade. Faz minha alma firme, ancorada em ti. Que eu não dependa mais das circunstâncias para ter paz. Que a paz venha de saber que o Senhor está comigo, mesmo quando tudo parece confuso. Sexto momento: quebra de cadeias espirituais. Agora, em nome de Jesus, eu oro contra todo espírito de confusão, toda opressão mental, toda pressão demoníaca que tem bagunçado minha casa, minha mente, minhas emoções. Eu declaro: não tem mais lugar. O que é do inimigo cai por terra agora. Pelo sangue do Cordeiro, eu sou livre. Eu rejeito toda palavra de maldição que lançaram sobre mim. Eu renuncio alianças feitas em momentos de dor. Eu quebro pactos com a ansiedade, com o medo, com o fracasso, com a escassez. Eu quebro toda cadeia que tenta me manter em ciclos repetitivos. Em nome de Jesus, eu sou livre. Pausa com autoridade. Proclamação em voz firme. A minha mente é de Cristo. Minha casa pertence a Deus. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Minha alma é livre para adorar. Espírito Santo, ocupa agora cada espaço que foi libertado. Preenche com tua glória. Preenche com teu poder. Não deixa nenhum espaço vazio. Onde havia opressão, coloca paz. Onde havia peso, coloca descanso. Onde havia gritos, coloca silêncio sagrado. Sétimo momento: renovo espiritual
e reconsagração. Pai, me renova, me levanta, me reveste, toca meu espírito com fogo, desperta o que estava adormecido, tira a letargia espiritual, queima o comodismo, reacende a chama do primeiro amor. Eu quero te buscar como antes, ou mais do que antes. Quero ter prazer na tua presença, quero ser faminto pela tua palavra, sede por oração, desejo por santidade, me faz sensível à tua voz como nunca antes. Eu consagro minha mente, meus dons, meus talentos, tudo é teu. Me ensina a ser canal, a orar com autoridade, a interceder com lágrimas, a ser instrumento de restauração onde houver caos. E se for preciso ser quebrado para ser usado, então quebra. Se for preciso perder para ser moldado, então tira. Mas não me deixa longe da tua presença. O que eu mais quero é estar onde o Senhor está. 8º momento. Visão espiritual e envio. Espírito Santo me mostra além, me dá visão, me dá direção para minha missão, para minha família, para meu propósito. Mostra o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Não me deixe viver só para mim. Me envia, me usa, me faz útil para o céu. Abre portas onde o Senhor quiser. Fecha as que não me levam ao teu destino. Me protege das distrações que parecem bênção, mas são armadilhas. Me livra de atalhos, de caminhos largos, de ofertas fáceis. Me dá coragem para esperar o tempo certo. E quando o Senhor disser vai, que eu obedeça. Quando disser fica, que eu confie. Quando disser espera, que eu não me frustre. Que minha vida seja uma resposta ao céu. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Pausa final. Silêncio reverente, oração em espírito, encerramento da oração. Senhor, essa oração foi o meu altar. O meu quarto se tornou lugar de visitação. E eu sei, o Senhor está aqui. Mesmo que nem tudo fora tenha mudado ainda, eu sinto. Dentro de mim, tudo já começou a se alinhar. Guarda o que foi plantado, fortalece o que foi restaurado, protege o que foi curado. E me ensina todos os dias a não deixar que a bagunça volte. Me lembra que onde habita o teu espírito, reina a tua ordem, e eu sou tua morada, tua casa, teu templo, para sempre. Testemunhos simbólicos. Você não é o primeiro a viver dias de caos. Não é o único que chegou ao fundo do poço sem saber como sair. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, como você, estavam cercadas de bagunça, dor, desordem emocional e espiritual. Mas em todas elas, quando Deus entrou, o impossível se organizou com propósito. Olhe para Maria Madalena. Muitos a julgavam pela aparência, pelo passado, pelos erros, mas Jesus olhou para ela com misericórdia, libertou-a de 7 demônios. O que era desespero virou testemunho. Maria, aquela que vivia confusa, sem valor, sem rumo, foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Ela foi reordenada pela presença. A história dela mudou quando o Espírito tocou o interior antes de consertar o exterior. Pense no filho pródigo. Ele abandonou a casa, se afastou do pai, gastou tudo. Viu sua vida se transformar em caos. Dormia com porcos, comia restos, estava completamente perdido. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Lembrou do pai, voltou para casa. E antes mesmo de dizer uma palavra, o pai correu ao seu encontro, o abraçou, colocou um anel no dedo, uma túnica nova e restaurou tudo. O caos virou festa, a bagunça virou reconciliação. Porque quando o amor de Deus encontra um coração quebrado, ele reconstrói tudo com perfeição. E olhe para Pedro, que viveu a maior bagunça interna da sua vida depois de negar Jesus 3 vezes. A culpa o esmagava, a vergonha o paralisava. Mas Jesus, depois da ressurreição, vai até ele, não para acusá-lo, mas para restaurá-lo. Ele pergunta 3 vezes, "Tu me amas?" E com cada resposta, Jesus estava recolocando Pedro no propósito. Aquele que havia desmoronado por dentro,
Foi levantado como coluna da igreja, porque Deus não cancela ninguém por causa da bagunça. Ele restaura e envia. Essas histórias não estão na Bíblia por acaso. Estão ali para lembrar você que não existe caos que Deus não consiga reorganizar. O que parece perdido, Ele encontra. O que foi quebrado, Ele refaz. O que se afastou, Ele traz de volta. E se Ele fez com eles, Ele pode fazer com você. A diferença está em abrir a porta, em dizer: Senhor, entra na minha confusão e me dá um novo começo. E quando você faz isso, Deus transforma sua bagunça em altar, sua dor em testemunho e sua fraqueza em plataforma para revelar a graça. Agora, observe a história de Ana, a mulher que orava em silêncio. Seu útero estava fechado, mas era sua alma que gritava. Ela convivia com zombarias, comparações e frustrações. Parecia que sua vida era só espera e vergonha. Até que um dia, diante do altar, ela despejou tudo diante de Deus. Não se importou com a aparência, não tentou parecer forte. Ela apenas orou com o coração inteiro. E Deus ouviu. Aquela mulher considerada estéril deu à luz um profeta. De uma oração quebrada nasceu Samuel. Ana foi reorganizada por dentro, antes de viver o milagre por fora. E é assim que Deus age. Ele prepara o ambiente da alma antes de liberar o fruto das promessas. O que está fora do lugar hoje pode ser o útero de algo grandioso que Deus está gestando no secreto. Agora veja Jó, um homem justo, mas que viu tudo se desorganizar de forma violenta. Perdeu filhos, bens, saúde, apoio. O caos bateu a porta com brutalidade. E mesmo sem entender, Jó não negou a fé. Ele chorou, questionou, se calou, mas permaneceu. E no fim, quando tudo parecia irreversível, Deus reorganizou sua história de forma dobrada. Mas antes disso, Deus organizou a visão de Jó. Ele passou a ver Deus com os olhos do coração. Passou a conhecer de verdade aquele que sempre esteve com ele. Talvez você esteja como Jó, vivendo perdas, dores, silêncios, mas a promessa ainda está de pé. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está trabalhando no invisível, alinhando o que você ainda não enxerga, para em breve reorganizar até aquilo que você achava impossível. Olhe para Neemias, um homem que, mesmo longe de Jerusalém, sentiu o peso da destruição do seu povo. Os muros estavam caídos, a cidade arruinada, o povo vulnerável. Mas ele orou, jejuou e pediu direção. Deus colocou uma visão em seu coração: reconstruir o que estava em ruínas. Com coragem, ele enfrentou oposição, zombaria, ameaças, mas em 52 dias os muros foram erguidos. Porque onde há visão de Deus, a reconstrução avança mesmo em meio à guerra. Neemias é prova de que Deus coloca ordem onde há destruição coletiva, em famílias, igrejas, ministérios, relacionamentos. O Espírito Santo também levanta reconstrutores, gente que ora, que lidera com compaixão, que não foge da bagunça, mas entra nela para restaurar com graça. E o que dizer da mulher do fluxo de sangue? Durante 12 anos, ela carregou uma bagunça que ninguém via. Por fora, era só mais uma no meio da multidão. Por dentro, era uma alma sangrando, isolada, cansada de tentativas frustradas. Mas naquele dia, ela decidiu tocar em Jesus. Sem palavras, sem rituais, apenas fé. E no instante em que tocou, tudo mudou. A bagunça interna encontrou cura externa. A fé dela reorganizou sua história em segundos. Esse é o tipo de testemunho que Deus quer escrever com você. Não importa o tempo da dor, a profundidade da bagunça, o tamanho do trauma. Se você tocar em Jesus com fé, Ele te para no meio da multidão. Ele te olha, Ele te chama de filha, de filho e diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Essas histórias não são apenas lembranças bíblicas, são convites. Deus está dizendo:
Se eu fiz antes, posso fazer agora. E se eu fiz com eles, farei com você. Cada caos é um cenário para o céu descer. Cada bagunça é uma página pronta para ser escrita com cura, restauração e recomeço. Você não precisa ter um passado perfeito para viver um futuro transformado. Só precisa fazer o que todos eles fizeram, dar um passo em direção a Jesus. Ele não rejeita corações confusos, ele acolhe, ele organiza, ele ama, ele restaura. E talvez, daqui um tempo, seja a sua história que estará sendo contada. A história de alguém que pensou que era o fim, mas descobriu que era só o começo de uma nova ordem, de um novo tempo, de uma vida reestruturada pelo Espírito de Deus. Agora que você orou, entregou, foi limpo, recebeu direção e foi alinhado com o céu, ouça com atenção. Você não está mais no mesmo lugar de antes. Algo já foi transformado. O Espírito Santo começou uma obra em você, e quando ele começa, ele completa. E bagunça pode ter durado anos, mas o mover de Deus em poucos minutos muda atmosferas, cura feridas, devolve sentido. Não ignore o que você está sentindo agora. Isso não é apenas emoção, é presença. É Deus te dizendo, eu ouvi sua oração, eu vi sua entrega. E agora, eu estou colocando tudo no lugar. E esse tudo pode não ser como você imaginava. Porque Deus não vem simplesmente reorganizar seus planos. Ele vem te reposicionar no plano dele. Ele te tira do centro da confusão e te coloca no centro da vontade. E é ali que você encontra paz. Não porque tudo se resolveu ao redor, mas porque o interior foi silenciado, alinhado, curado. Você não precisa mais andar em círculos, não precisa mais forçar portas, tentar agradar pessoas, carregar pesos desnecessários. O Espírito Santo vai te guiar, todos os dias, em decisões pequenas e grandes. Ele vai ser seu lembrete, sua bússola, seu consolo e sua voz. Mas há um detalhe que você precisa entender. Organização espiritual não é um evento, é um estilo de vida. E por isso, a partir de hoje, todos os dias devem começar com oração, com entrega, com sensibilidade à voz do Espírito, porque a bagunça sempre vai tentar voltar. Mas quem tem o Espírito como guia, nunca mais se perde. Guarde essa promessa no coração. O que está bagunçado, eu coloco em ordem. O que está apagado, eu reacendo. O que foi perdido, eu restauro. É Deus quem está dizendo isso agora. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Continue firme, continue orando, continue abrindo espaço, porque a cada dia que o Espírito Santo habita em você, mais paz, mais direção e mais propósitos se estabelecem. A casa da sua alma já não está vazia. Ela tem dono, ela tem presença, ela tem luz. E se tudo começou com bagunça, agora termina com renovo.